Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos ter uma outra aula que vocês vão treinar a diagnose de doença de planta. É a última aula de diagnose. Bom, então aproveitem a oportunidade hoje para manusear o material e tirar as dúvidas que ficaram das aulas anteriores, se é que existem. Tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida dos 4 materiais que nós temos e em seguida vocês vão trabalhar igualzinho vocês fizeram na semana passada. Primeiro material são pêssegos com essa podridão. Doença típica do grupo 1. Bem comum em pêssego essa doença. Começa com uma pequena lesão encharcada, assim. E em seguida ela fica escura, cheia de esporulação. Esse é o primeiro material. Segundo material, brócolis, lesões necróticas nas folhas. A doença já é do grupo 5, interfere com a fotossíntese. Doença bem comum também em brócolis. E terceiro material, feijoeiro, lesões necróticas na folha, também doença do grupo 5. Uma particularidade dessa doença, que a lesão fica com tecido necrótico, mas ela tem um halo amarelo bem característico, tá? Típico dessa doença. E último material, esse é fácil, dá para diagnosticar pela imagem ali. A abobrinha, que exibe na folha uma deformação foliar e um padrão diferente de cor, né? Tem um verde claro, entremeado com verde escuro. Muito comum em cucurbitáceas. Abobrinha, melancia, melão, pepino. Tá? Então são essas 4 doenças, esses 4 materiais que vocês vão diagnosticar na aula de hoje. Vamos começar com pêssego. O que você está achando aí, Lucas? A gente quer discernir se é podridão mole ou se é podridão parda. Isso, vamos lá. E para isso... Podridão mole, agente causal Rhizopus, ele produz esporangióforo. Só que eu não estou encontrando aqui os famosos... Esse aqui você já viu em aula prática, várias vezes Rhizopus. Ou qualquer outra. Podridão mole ou? Podridão parda. É um mini-línia. Monilínea. Monilínea. Aqui, ó. Podridão parda, aqui, ó. Monilínea. Ele forma cadeias de esporos, essas cadeias se desarticulam, os esporos, muitos deles ficam soltos. Mas para ver essa cadeia direitinho, com agulha é complicado, porque quando você tira com agulha, você desmancha tudo. Durex é melhor.
podridão parda, né? Concordam? Tá. No final da aula eu vou mostrar um slide para que vocês comparem com o que viram. Vamos passar por o segundo. Brócolis com lesões necróticas nas folhas. Cada balcão vai ganhar uma folha. Vou dar uma dica, ó. Quando você tem uma lesão necrótica e você está desconfiado se tem ou não esporulação, não faça no escuro a lâmina. Às vezes você coloca o durex lá e não tinha esporulação nenhuma, vem fungo epífita, vem poeira. Então vá até a lupa e confira se tem esporulação. No fruto aí que vocês usaram aí no pêssego, não precisou porque estava visível a olho nu, né? Mas na lesão não dá para ver a olho nu. Acho que quase todos vocês devem ter coletado material com durex. Então dá para ver um monte de coisa, alguns detalhes que com a agulha não dá para ver. Olhem na imagem aqui, depois vocês tentam encontrar aí na lâmina. Esses conídeos, eles são produzidos em conidióforos. E quando a gente faz a lâmina com durex, o conidióforo vem junto e na maioria das vezes ele vem preso. Olha aqui, o conidióforo mais transparente aqui. E esse é o conídeo que ele produziu. Isso deve estar presente aí na lâmina de vocês. E esse fungo é alternária, né? O gênero alternária. Uma particularidade de alternária que vocês vão sempre reconhecer se guardarem, que eu vou falar agora. O conídeo ele tem um formato de clava, com mais que uma célula, e se procurarem nas suas células, algumas delas têm septo transversal, aliás, a maioria tem transversal, mas algumas com septo longitudinal. Olha aqui, ó, isso aqui é um septo, isso aqui, olha aqui, está muito claro de ver. Ó. A maioria dos septos são transversais, mas olha esse aqui. Ó. Isso é típico da alternária, tem septos em dois sentidos. Tá? A alternária não tem só em brócolis, né? Um monte de outra cultura tem mancha foliar de alternária. E a gente reconhece assim. Vamos passar para mais um material? Eu vou fazer uma inversão agora. Então, em vez do material número 3, vamos passar para o último material, que é bem facinho. Aí vocês diagnosticam o quarto material e no final da aula a gente volta no material número 3. Esse aqui, ó, o material número 4. Está tudo num saquinho aqui. Eu vou distribuir um raminho desse aqui em cada balcão. Já de cara, olhando para a imagem ali, que é exatamente o que vocês vão ver na hora que chegar no balcão. Vocês vão querer fazer lâmina disso? Não tem como fazer lâmina, né? Então não vai nem que queira fazer lâmina, não dá, não tem jeito. E aí vocês não precisam destruir o material. Esse material é só olhar sintoma, não tem sinal visível. Vocês receberam as folhas aí no balcão e nós temos frutos que vieram de plantas doentes e de plantas sadias. Então, esse aqui é um fruto de uma planta sadia.
Vocês compram assim lá no mercado, né? No varejão. Quando a planta está com essa doença que vocês estão examinando, talvez aí de longe vocês não percebam, mas eu vou circular. O fruto fica com uma deformação. Você vai passar a mão, ele não é liso, ele está todo empipocadinho. A dona de casa não compra isso aqui, esse fruto assim, porque ela acha que é feio. Ela prefere comprar um fruto lisinho, do jeito que ela está acostumada. Tá? Então, quando tem essa doença aí, a perda é 100%. Todos os frutos vêm desse jeito. Mas comer faz mal? Não faz mal nenhum. Não muda o sabor, não muda a propriedade nutricional, nada, absolutamente nada. Só que fica uma aparência feia. E a dona de casa não compra isso aqui. Muito bem, eu dei uma circulada aí, eu acho que há uma certa dúvida com relação ao qual vírus é, né? Que é vírus todo mundo sabe, certo? Alguns falam que é mosaico da abóbora, outros falam que é mosaico comum. A resposta é que eu não sei qual é. Quando a gente está examinando uma virose, e naquela cultura tem várias viroses, é muito difícil olhar para o sintoma e afirmar com certeza qual é. Está aproximando um pouquinho mais do da abóbora, porque não está tão amarelo, mas os vírus, eles também não têm um padrão assim, se não é amarelo, não vai ser amarelo nunca, às vezes amarela um pouco. Então, essa é uma doença típica de que para você diagnosticar com precisão, você precisa de um teste complementar. Exato. Existe sim uma certa importância. Por exemplo, um agricultor que planta muita abobrinha ou planta melancia todo ano, e todo ano naquela época tem um problema de virose. Se ele descobrir qual é, ele pode procurar um genótipo resistente àquela virose. Se ele é resistente a uma virose, não significa que ele é resistente a outras. Tá? É que nem quando vocês vão no médico e estão com febre. Se o médico olhar a sua garganta e ver que tem infecção, ele diagnostica rápido que a febre vem da infecção da garganta. Mas se não tiver infecção na garganta, não está com dor no ouvido, não está com dor em lugar nenhum, o que ele tem que fazer? Você tem um sintoma, mas o médico não acha o que está causando aquele sintoma. O que ele faz? Pede um exame. Ou exame de urina, ou exame de sangue, não é? Esse é um caso típico de que é a hora de pedir ajuda para um exame. Nós não conseguimos chegar além disso aí. Vocês estão vendo sintomas só e não conseguimos ver o vírus. Esse microscópio nosso aqui não permite isso. Né? Então, uma saída é tentar enxergar o vírus. E aí nós precisamos de microscópio eletrônico. Tem alguns procedimentos mais rápidos para você preparar o material e olhar no microscópio eletrônico. Aí você vai enxergar o tipo de partícula. Porém, nas cucurbitáceas tem várias viroses que o vírus tem o mesmo tipo de partícula. Aí a gente cai no mesmo problema. Né? Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar o que se faz para diagnosticar com precisão uma virose que a gente, pelo sintoma, não consegue definir o que é. Tá? Então, acho que é o último slide da aula. Mas todo mundo concorda que nós chegamos em mosaico, certo? Muito bem, então vamos agora deixar de lado esse material, que eu vou mostrar a conclusão dele no final da aula. Né? E vamos partir para o terceiro material, que é o último da aula. Então vocês vão ter que olhar no capítulo do feijoeiro, olhar o sintoma nessas folhas, olhar na lupa.
mostrar para vocês agora uma imagem aqui que aí ela ilustra o que teria que ser visto se a corrida bacteriana tivesse funcionado. O primeiro material que nós vimos, podridão parda do pêssego causada por Monilinia frutícola. Aqui está a lesão encharcada com esporulação, e se você faz uma lâmina dessa esporulação aqui, preferencialmente com o durex, para coletar as cadeias de esporos, tá? Então, típicas de Monilinia frutícola. Cadeias de esporos e eventualmente essa cadeia se desarticula e os esporos ficam soltos. Grupo 1, controle disso aí, evitar ferimento, armazenar em câmara fria e pulverização de fungicidas preventivamente no fruto. Material 2 era brócolis com alternária, todo mundo deve ter visto. As lesões foliares, essa aqui tem pouquinho, como as que vieram para a aula, mas essa doença ela vai produzindo mais lesões na folha e essas lesões se juntam e necrosam uma parte grande do limbo foliar. Aqui estão os esporos, são 3 espécies do gênero Alternaria que causam essa doença. Não vem ao caso identificar a espécie que estava aqui, basta o gênero. Tá? Conídeos em forma de clava, com várias células e caracteristicamente septos transversais e alguns septos longitudinais. Isso é típico de Alternaria. O material 3, que nós vimos aqui como quarto material, é crestamento bacteriano do feijoeiro causado por essa bactéria, Xanthomonas axonopodes ou Xanthomonas fuscans. São 2 espécies de Xanthomonas. As lesões que queimam parte do limbo foliar, né, igual vocês viram aí. Você leva isso aqui na lupa, você não vê absolutamente esporulação nenhuma aqui em cima. Se fosse fungo, ia ter esporulação. E a gente coleta com durex. Aí você vê uma lesão necrótica, com halo amarelo. Halo amarelo já lembra a bacteriose. Sem esporulação na superfície. Para saber se é bactéria, você faz uma corrida bacteriana. Então, como é que é feita essa corrida? Você vem aqui na lesão, corta entre o tecido doente e o sadio, você corta algumas tirinhas da folha aqui, de várias lesões, coloca numa gota de água na lâmina, tem que ser água, não pode ser corante. Tá? Uma gota de água na lâmina, põe a lamínula, no microscópio você focaliza o bordo cortado dessa lesão. Tá? E a gente enxergaria então uma exudação, uma nuvem bacteriana que sai do tecido doente. Né? Dá para ver aqui, né? E agora a virose, a tal da virose da abobrinha. Se olharam no capítulo de cucurbitácea, lá estão descritas 5 mosaicos. Tem uma ligeira diferença de sintoma entre elas, mas a gente não pode se basear nessa ligeira diferença para afirmar qual delas é. Tá? Então tem mosaico da melancia 2, mosaico da abóbora, mosaico amarelo da abobrinha de moito, mosaico do pepino. Todas essas viroses, esses mosaicos infectam qualquer cucurbitácea. Entre os vírus que causam essas viroses, tem o gênero potivírus, que causa 3 mosaicos aqui, ó. Ele é comprido, flexível. Comovírus, que é o mosaico da abóbora, ele é uma partícula isométrica, assim como o cucumovírus também isométrico. Ou seja, se olharmos no microscópio eletrônico, nós vamos ver isométrico e alongado, mesmo assim não conseguimos saber qual virose é. Então, como é que fazemos? Bom, são transmitidos por insetos, no caso pulgões, e só esse da abóbora é transmitido por um coleóptero. Esses são os testes. Aí precisa da ajuda de um laboratório. E é um teste que não dá para fazer numa aula, é um teste que demora um pouquinho. Né? Você precisa extrair o extrato ou colocar numa placa de ELISA e fazer reação com antissoros que você já tem no laboratório. No caso de reação positiva, o pocinho fica amarelo. E aí você vai ver qual antissoro você colocou naquele pocinho, aí você descobre qual vírus era. Ou a reação da PCR, né? Nessa reação você amplifica seletivamente o material genético do agente causal. No caso de vírus, ele é formado, ou tem vírus que tem DNA, tem vírus que tem RNA. Você amplifica seletivamente até que essa quantidade de material genético seja visível na forma de uma banda em gel. Então aqui tem exemplos, ó, nesses pocinhos aqui, formou banda. Então essas amostras eram positivas. Aí eu tenho que olhar qual foi o iniciador que eu coloquei
em cada pocinho para ver qual é o genoma que ele amplificou. Quando não amplifica nada, é a amostra negativa. Então, esse primeiro é baseado então em detecção de uma proteína do agente causal, se você tem uma coleção de antissoros contra vários agentes causais. Aí onde coincide o antissoro que você usou com o agente, está positivo. Aí você descobre qual era o agente que estava aqui. E essa aqui, a reação da PCR, é amplificar seletivamente DNA ou RNA de um agente causal, de modo que seja visível em gel. Esse último que eu acabei de explicar era mais complicadinho mesmo, precisa de um exame complementar, que é o tal do exame que o médico pede quando você vai fazer, quando você está com febre. Faz exame de sangue, faz exame de urina, aí ele descobre onde é que está uma infecção, certo? Quando é planta, a gente tem que fazer isso de vez em quando. Então, muito obrigado, pessoal.